E o verão com temperaturas elevadas reflete de forma negativa nas represas em São Paulo, que registram níveis de abastecimento preocupantes. O mais baixo registrado nos últimos 5 anos, a represa da Cantareira, por exemplo, opera com 38,9% da capacidade, volume mais baixo desde 2017. Nosso convidado agora é o meteorologista Mauro Lem, que vai conversar com a gente sobre esta situação. Bem-vindo, Mauro. O que esperar em relação ao período de chuva, agora em 2021? Bom dia, obrigado. Bom, olha, a princípio, a gente está sob a condição de um evento de Laninha, e só que normalmente a gente esperaria uma condição de chuva aí próximo, né, da média histórica. Porém, além desse fenômeno, a gente está com uma condição de temperatura do oceano, no Atlântico Sul, um pouco mais alta do que o normal. E isso tem um efeito no sentido de não favorecer a condição, né, de uma chuva mais bem distribuída, mais próxima do normal, agora para essa época do ano. Então, a gente pode esperar, na realidade, isso já está ocorrendo, né, e deve ocorrer até meados de março, abril, volumes, né, de precipitação abaixo da média histórica para esse período. Agora, Mauro, nessa época do ano a gente fala muito das chuvas de verão. O que particulariza essas chuvas de verão? O que elas têm de diferente das chuvas do restante do ano? Bom, estamos, né, nos meses mais quentes, né, no verão, né, propriamente dito, né? Então, qual é a diferença? Essas chuvas, chamadas chuvas de verão, elas ocorrem basicamente por aquecimento, em função de termos as temperaturas mais elevadas nessa época do ano, né? Então, qual é o processo, né? O aquecimento faz com que o ar, as camadas mais baixas da atmosfera, fique menos denso, mais leve e suba, né? Havendo umidade suficiente, essa umidade sobe junto. Conforme a gente vai subindo, a temperatura diminui, né, na atmosfera, e isso favorece aí o processo de condensação dessa umidade. Essa umidade está misturada no ar, nessa forma de vapor. Conforme a gente sobe, resfria essa parcela de ar, isso favorece o processo de condensação, né, forma as gotículas de água líquida que vão formar as nuvens, que, por sua vez, né, continuarem, né, em desenvolvimento, né, a gente chama até um tipo específico de nuvem de desenvolvimento vertical, nuvens comuniformes, e dão origem a essas chuvas, né, ditas de verão. São chuvas localizadas, né, que esse processo ocorre em pontos, né, localizados, e geralmente, né, são aquelas pancadas de chuva, né, as trovoadas, né, de verão. Então, são a origem, né, a diferença seria a origem, que seria por aquecimento, e também o próprio tipo de chuva, né, aquela chuva rápida de final de meio para o final de tarde, né, e extremamente localizada. Agora, explica um pouquinho para quem está em casa por que janeiro costuma ser esse mês aí, tende, né, ser o mês que mais chove? Então, basicamente, é uma conjunção de fatores. A gente tem a condição de aquecimento também, né? E circulação, né? Toda uma condição de circulação atmosférica que acaba favorecendo, né, essa condição aí de termos chuvas mais fortes nessa época do ano, né? Mauro, um estudo do CEMADEM, Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mostrou que até o fim de fevereiro, a quantidade de chuvas não deve ser suficiente para aumentar o nível dos reservatórios. Quais os impactos disso para a população, para todos nós aí, que precisamos de água, de consumir água, principalmente nessa época de verão, que você toma mais banho, que você sempre está utilizando a água ali com mais
frequência do que se fosse uma estação do ano mais fria. Sim. Então, como eu falei, né, a gente está sob influência de um fenômeno que normalmente ele até facilitaria, né, um volume de chuva mais próximo do normal, né? Porém, né, com esse outro fenômeno do aquecimento das águas do Atlântico Sul, principalmente, está havendo o contrário, né? Está dificultando a condição, né, para a gente ter chuvas mais bem distribuídas, né? Então, isso já vem se observando aí desde o início do período de Laninha, que começou lá em setembro do ano passado. Na realidade, esse fenômeno ele já teve aí o ápice dele no final do ano, entre novembro e dezembro. Agora, a tendência é perder intensidade, né? Mas ainda fica essa influência aí de uma diminuição no volume das chuvas, né? A boa notícia, como falei, que daqui para diante ele tende a se desintensificar e, com isso, volta a ser uma condição de normalidade. Os modelos de previsão climática, né, indicam, né, que esses primeiros meses aí de 2021, a chuva realmente deve ficar abaixo da média, no máximo, talvez, na média, né? Agora, entre final de janeiro e início de fevereiro, deve realmente permanecer nessa condição aí de abaixo da média. Provavelmente a gente pode experimentar uma condição que a gente chama de bloqueio atmosférico, né? Ou seja, é uma situação de circulação na atmosfera que não deixa a umidade chegar, não deixa os sistemas que vêm do sul do país trazendo chuva, né? As frentes frias, né? Não deixam eles avançarem e trazerem essa umidade aqui para o sudeste. Isso, no máximo, aí até meados de fevereiro, né? Eu acredito que por final de fevereiro, início de março, a coisa já fica mais normalizada. Na realidade, em março até a gente está esperando chuva um pouquinho acima da média. Então, vem dar um fôlego, né? A partir de março, né? Para a questão aí dos reservatórios, né? Agora, Mauro, quais os fatores, né, que estão aí contribuindo para que essas chuvas elas não cheguem aí nas localidades dos reservatórios de água? Bom, né, basicamente funciona da seguinte maneira, né, como a gente está nessa condição de verão, e são mais comuns esse tipo de chuva em pontos localizados, fica difícil, né, a gente fazer que chova, né, exatamente sobre os reservatórios. Então, como eu falei, são chuvas eventualmente até fortes, né, porém de curta duração, em pontos específicos. O que acontece? Muitas vezes chove em área longe, né, do reservatório, né, acaba não aliviando essa condição aí de níveis baixos, né. O que a gente precisaria seria uma condição mais próxima do normal, que, por exemplo, né, se não tivesse ocorrendo essa condição aí do aquecimento do oceano do Atlântico Sul, isso favoreceria um fenômeno chamado zona de convergência do Atlântico Sul. O que é esse fenômeno? É como se fosse um sistema, né, que fica parado aqui sobre a região sudeste por vários dias e com bastante umidade, bastante nebulosidade e bastante chuva. Não é uma chuva diferente dessas chuvas, né, de verão que a gente estava que eu comentei anteriormente, né? Então, é uma chuva que ela perdura por vários dias, é uma chuva um pouco mais leve, porém mais contínua, né? Então, fica chovendo uma grande área, uma área bem maior, comparado com as chuvas, né, de verão, com essas chuvas aí de trovoadas, né, mais típicas do verão, e então fica chovendo mais tempo e cobrindo uma grande área. Aí sim, né, seria uma condição ideal para a gente ter a elevação do nível dos reservatórios. Mas, como eu falei, isso não está acontecendo e não há previsão disso acontecer para os próximos meses, né? Então, como a gente não tem o controle, né, que chova onde a gente precisa, por isso que há esse problema aí, né? Nem sempre chove onde precisa chover, ou seja, nos reservatórios. Mauro, eu tenho uma curiosidade que talvez seja uma curiosidade também de muitos dos nossos espectadores. Por que nessa época do ano que tem essas chuvas tão fortes,
normalmente elas vêm antecedidas de muitos trovões, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem hora ali que você fica até assustado. A chuva nem chegou ainda e você já está assustado. Por que ocorre esse fenômeno dos trovões antecedendo essas chuvas fortes nessa época do ano aqui em São Paulo, principalmente? Então, isso é o próprio processo de formação da nuvem, né? Dessa nuvem de trovoada, né? Na realidade, esse fenômeno aí das descargas elétricas, né? Que seriam os raios, né? E que seria o fenômeno elétrico, o fenômeno luminoso, tem associado a isso o fenômeno sonoro, que seriam os trovões, né? Que a gente escuta, que a gente fica assustado. No processo de formação dessa nuvem, o processo de formação dessa nuvem é muito, digamos assim, violento, né? Então, libera uma grande quantidade de energia e acaba ionizando o ar, ou seja, né, vai haver um acúmulo de cargas positivas e negativas, né, no topo e na base da nuvem, gera uma diferença de potencial, perdão, na base da nuvem e na superfície, gera uma diferença de potencial e há descarga elétrica, né? Então, isso é inerente ao próprio processo de formação desse tipo de nuvem, que libera muita energia na atmosfera. E os raios, trovões, né, são específicos desse tipo de nuvem, que são as nuvens, né, de trovoada, né? O termo técnico seria nuvem cumulonimbus. Agora, Mauro, a gente pode dizer aí que essa crise hídrica que a gente vem passando é uma consequência também dessas mudanças climáticas que vem acontecendo? Olha, tem vários estudos, né, em andamento, inclusive, né, para determinar isso aí, né, mas é fato, né, qualquer mudança que houver, né, toda essa dinâmica, né, da atmosfera, vai influenciar no regime de chuvas de uma região ou de outra região, né, em que a gente tem observado, por exemplo, a título de comparação, né, a gente teve a grande crise, né, hídrica lá em 2013, 2014. Foi muito pior do que a gente está observando atualmente, né? A gente está com os reservatórios com os níveis baixos, mas, assim, for comparar com aquela época, não está tão ruim. Assim, é preocupante, a gente não pode... tem que ficar alerta em relação a isso, né? Mas aquela condição de 2013, verão de 2013, 2014, foi muito pior. Foi bem diferente, né? A situação era diferente em termos, né, de condições meteorológicas. A gente teve uma série de bloqueios atmosféricos por muito tempo e muito intensos, né? Então, a gente ficou muito tempo sem essa condição de chuvas, né? Mais próximas do normal. Mas, comparado com o que está ocorrendo hoje, foi bem pior, né? Mas, como eu falei, não dá para a gente deixar de se preocupar. Agora, realmente, sim, essa questão de mudança climática, qualquer mudança que ocorra, né, seja provocada pelo homem ou não, isso aí também é uma questão que está se estudando, né, qual é a nossa real importância em todo esse processo, né, de mudança climática, mas muda algum parâmetro em algum lugar, isso vai repercutir na atmosfera como um todo. Às vezes leva algum tempo, né? A atmosfera é uma coisa muito complexa, a escala é muito grande, então às vezes tu tem uma certa inércia, né, para a gente perceber essas alterações. Mas sim, dá para a gente, não dá para descartar, né, que essa condição de mudança climática influencia de maneira bem significativa no regime de chuvas, né? Ô Mauro, ainda continuando nessa coisa da mudança climática, meses atrás, com aquelas queimadas ali na região da Amazônia, muito se falou que essas queimadas, esses desmatamentos, acaba atrapalhando as chuvas voadoras, né? Aquelas chuvas que eu acho que vêm daquela região e para a região sudeste aqui do país. Explica um pouco o que seriam essas chuvas voadoras e qual que é a importância dela em relação ao acúmulo de água que a gente precisa nas nossas represas. Um dos principais sistemas que traz chuva aqui para o Sudeste, e justamente nessa época do ano, é a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, o que é esse sistema, né? Ele é uma canalização de umidade, ela traz umidade que vem lá do norte do país, lá da região amazônica, e passa ali pelo centro-oeste, né? Trazendo essa umidade aqui, que aliado aí com
um aquecimento aqui, a gente tem o desenvolvimento de nebulosidade e, consequentemente, a formação, né, de precipitação. A questão das queimadas lá, no ano passado, é o seguinte, estava muito seco lá, né? E com as queimadas a gente tirou uma cobertura vegetal também significativa, que além dessa umidade que vem pela atmosfera, a gente tem também umidade que vem das plantas e do solo, né? Que a gente chama de evapotranspiração. Então, tu mudou ali no cenário, né? Com aquele cenário ali desolador, né? De uma grande área, né, queimada, sem vida, sem vegetação, também uma condição de baixa umidade, né, de uma condição de atmosfera muito seca, né, acaba por influenciar na formação e na intensidade desses fenômenos, né, e a consequência disso é que diminui de maneira significativa aí o volume de precipitação que esperaria numa condição em que não houvesse, né, as queimadas, a destruição, né, dessa cobertura vegetal. Mauro Lem, meteorologista, queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, né, falando aí dessas chuvas de verão. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, até a próxima. Boa tarde, bom trabalho, Mauro. Muito interessante esse assunto, né, Tayana, porque a gente fica vendo que apesar de ser verão, apesar de estar chovendo bastante, principalmente aqui na capital paulista, a gente tem visto chuvas torrenciais às tardes, né? No entanto, nem sempre essa chuva ela cai onde deveria cair, que são os reservatórios. Ou seja, não é pelo fato de estar chovendo aqui pelas ruas de São Paulo que necessariamente os reservatórios de água eles estão sendo reabastecidos, né? É verdade. Foi importante esse esclarecimento até, né? Lembrando aí 2014, 2015 a gente passou por essa crise hídrica e é importante a gente falar sobre isso. Naqueles anos também se choveu nos lugares errados, então foi bastante importante aí essa participação do Mauro falando sobre esse assunto.